Era uma vez um homem chamado Noé. Ele vivia em um tempo muito distante, em uma terra cheia de desafios e dificuldades. Noé era conhecido por sua bondade e integridade, qualidades raras em um mundo que parecia ter perdido seu caminho. Um homem bom, que amava a Deus de todo o coração. Ele passava seus dias em oração e meditação, buscando sempre a orientação divina para suas ações. Noé era um exemplo de fé e devoção, um farol de esperança em tempos sombrios. Mas o mundo estava em péssimo estado. As cidades eram caóticas, cheias de violência e desordem. As pessoas viviam em constante conflito, brigando por poder e riquezas, esquecendo-se dos valores que realmente importavam. As pessoas faziam coisas ruins, coisas que deixavam Deus muito triste. Elas roubavam, mentiam e machucavam umas às outras sem remorso. A maldade havia se espalhado como uma praga, corrompendo corações e mentes. Elas tinham se esquecido completamente dele. Os ensinamentos divinos foram deixados de lado e a voz dos profetas era ignorada. A humanidade estava perdida, vagando sem direção em um mar de escuridão. Diante de tanta maldade, Deus decidiu começar tudo de novo. E para isso, escolheu Noé para ajudá-lo. Deus viu em Noé um coração puro e uma alma disposta a seguir seus mandamentos. Ele confiou a Noé uma missão sagrada, uma tarefa monumental que mudaria o curso da história. Afinal, Noé era um homem bom e justo. Ele sempre ajudava os necessitados, oferecia conselhos sábios e vivia de acordo com os princípios divinos. Sua vida era um testemunho de fé e obediência. Faça uma arca de madeira, Deus ordenou. A arca seria um refúgio, um símbolo de esperança e renovação. Noé aceitou a missão com humildade e determinação, pronto para cumprir a vontade divina e salvar a criação de Deus. Imaginem só, a tristeza de Deus era tão profunda que parecia pesar em seu coração. Ele olhava para a terra e via a criação que ele tanto amava, agora mergulhada em escuridão e desespero. Cada ato de maldade, cada coração endurecido, era como uma ferida aberta em seu ser divino. A maldade humana se espalhava como uma doença pela terra, contaminando tudo. O pecado se alastrava como uma praga, corrompendo a pureza da criação. As pessoas, outrora inocentes, agora se entregavam a atos de crueldade e injustiça, esquecendo-se do amor e da compaixão. Violência e ódio dominavam os corações dos homens. Em cada canto do mundo, a discórdia e a guerra se tornaram comuns. Irmãos se voltavam contra irmãos, e a paz parecia um sonho distante. O coração humano estava cheio de rancor e vingança, e a bondade era uma raridade. Diante de tudo isso, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Que tristeza! Ele, que havia moldado cada ser com tanto cuidado e amor, agora via sua obra-prima se desintegrar. A dor em seu coração era imensa, e ele se perguntava se havia esperança para a humanidade. Mas, em meio a tanta escuridão, Deus viu Noé, um homem diferente, justo e íntegro. Noé era uma luz brilhante em um mundo de trevas, um exemplo de retidão e fé. Ele não se deixou corromper pela maldade ao seu redor e manteve sua integridade. Um homem que andava com Deus. Noé tinha uma conexão especial com o Criador, uma relação de confiança e obediência. Ele ouvia a voz de Deus e seguia seus mandamentos, mesmo quando isso significava ir contra a correnteza do mundo. E foi essa fé inabalável que fez de Noé o escolhido para uma missão divina, uma missão que mudaria o curso da história. Deus então explicou a Noé como construir a arca. Ele deu instruções detalhadas. Cada medida, cada material, tudo foi cuidadosamente planejado por Deus. Não era um barco qualquer. Era preciso ser enorme.
capaz de abrigar não só a família de Noé, mas também uma grande variedade de animais, como aqueles navios que cruzam os oceanos. A arca deveria ser robusta e resistente, capaz de suportar as tempestades mais ferozes. Noé, obediente, pôs mãos à obra. Ele começou a cortar a madeira, a martelar os pregos, seguindo cada detalhe das instruções divinas. Dia e noite ele trabalhava, sem descanso, pois a tarefa era grandiosa. Seus filhos o ajudavam e, juntos, eles enfrentavam o cansaço e as dificuldades. A arca tinha 3 andares, imaginem só. Cada andar tinha um propósito específico. Um para a família, outro para os animais, e o terceiro para armazenar alimentos e suprimentos. E uma porta na lateral, por onde todos entrariam. Essa porta era grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os tamanhos, desde os menores até os gigantes. Era a promessa de Deus, proteger Noé e sua família. Eles confiavam plenamente em Deus, sabendo que Ele cumpriria sua palavra e os salvaria do dilúvio iminente. Noé e sua família começaram a reunir os animais, 2 de cada espécie, conforme Deus havia ordenado. Era uma visão impressionante, ver todos aqueles animais se dirigindo à arca. Finalmente, a arca estava pronta. Ela se erguia majestosa, um testemunho da fé e obediência de Noé. Agora, só restava esperar pelo grande dilúvio. Traga um casal de cada animal para dentro da arca, ordenou Deus. E lá foi Noé, reunindo os animais. Leões e cordeiros lado a lado, elefantes e zebras, que beleza! Pássaros voando, peixes. Espere, peixes na arca? É claro que não. Mas todos os outros animais? Sim. Noé e sua família também entraram, levando comida para todos. Estavam prontos para o que Deus faria. De repente, o céu se abriu e a chuva começou a cair. Mas não era uma chuva qualquer, era um aguaceiro, um dilúvio. Por dias a fio, a chuva não deu trégua. A água subia, subia, sem parar, cobrindo tudo. As árvores desapareciam, as montanhas também. As pessoas, desesperadas, corriam para se esconder, mas para onde ir? A água estava em toda parte. 40 dias, 40 noites, era tempo de sobra para a água cobrir a terra inteira. Lá fora, o mundo se transformava num mar sem fim, mas dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam seguros. Deus cuidava deles. O barulho da chuva e do vento era assustador, mas a confiança em Deus era maior. Eles sabiam, Ele os salvaria. Que visão! O mundo que conhecíamos havia sumido. Tudo, absolutamente tudo, coberto de água. As montanhas, antes imponentes, agora jaziam sob as águas. A vida que antes pulsava fora da arca, bem, não havia mais vida lá fora. Apenas Noé, sua família e os animais, protegidos por Deus dentro da arca. Finalmente a chuva cessou. O sol, como que querendo se desculpar, brilhava com mais força. Lentamente, a água começou a baixar. A arca, flutuando, flutuando, até que... tibum! Encalhou em uma montanha. Ali dentro, Noé esperava pacientemente, confiando em Deus. Ele sabia que Deus lhe diria quando seria a hora de sair. E Deus falou com Noé: saia da arca, leve sua família e todos os animais. Noé, obediente, abriu a porta da arca e respirou fundo. O ar estava fresco, o sol brilhava forte. Era um novo começo, uma nova chance para a humanidade. Deus fez uma promessa a Noé. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio, disse ele. E para que ninguém jamais esquecesse, pintou um lindo arco-íris no céu. Era o sinal da aliança de Deus com os homens. Cada vez que Noé olhava para o arco-íris, lembrava-se da promessa de Deus e do seu infinito amor.